na parte de segunda-feira. Crie em mim um coração puro. Que esta oração de Davi seja feita por você também. Nós precisamos que Deus crie em nós um coração puro, um coração reto. Vamos meditar então no Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51 e vamos ver então os versos 1 até o verso 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Faço minhas as palavras de oração do salmista Davi, pedindo a misericórdia de Deus. Apague as minhas transgressões. Quem não precisa ter os seus pecados apagados? Queridos, todos nós somos pecadores e precisamos confiar na multidão das misericórdias de Deus. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu e você precisamos ser lavados completamente das nossas iniquidades e sermos purificados do nosso pecado. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, embora perdoado, não se esquecia e continuava dia e dia, noite após noite, continuava chorando e lamentando o grande pecado que ele cometeu, matando Urias o Heteu, adulterando com Batseba. Queridos, o pecado de Davi estava sempre diante dele. Ele cria no perdão de Deus, mas ele chorava pelo que ele fez, porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei da maldade que eu pratiquei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, o verso 4 diz: contra ti somente pequei. Todo pecado é contra Deus. Quando você ofende ao seu irmão, quando você ofende o seu marido ou a sua esposa, o pecado é contra Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos a natureza pecaminosa já do nascimento materno. Já somos concebidos no ventre materno com a natureza pecaminosa. Nós já nascemos precisando de um Salvador. O único bebê que nasceu no planeta Terra e que não precisava de um Salvador foi o bebê Jesus Cristo. Ele nasceu com uma natureza santa. Ele não precisava de um Salvador porque ele é o Salvador da família humana. Mas todos nós, seres humanos, pecadores, já nascemos precisando de um Salvador. O rei Davi derramou o coração diante do Senhor, pedindo perdão dos pecados nos momentos espiritualmente mais sombrios da sua vida. O perdão é o dom extraordinário da graça de Deus, o resultado da multidão das misericórdias divinas. O rei Davi apelou ao Senhor que não o tratasse de acordo com o seu pecado, como ele merecia, mas segundo o caráter divino, ou seja, segundo a misericórdia, a fidelidade e a compaixão de Deus. Aqui no Salmo 51, 6 a 19, como o perdão dos pecados é retratado aqui? Nós lemos que o perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal de inocência. O perdão divino não é só Deus declarar você como alguém perdoado. O perdão divino faz algo diferente dentro de você, porque o perdão divino não é só declará-lo perdoado, mas é comunicar para você o Espírito Santo que produz poder, que traz poder para você, poder divino para vencer o pecado, para libertá-lo do poder do pecado. O perdão divino nos perdoa os pecados e nos liberta do poder do pecado. Não temos desculpa para continuar praticando o mesmo pecado.
porque o perdão nos dá o poder de vencer o pecado, produz uma mudança profunda que alcança o íntimo do eu humano, produz uma nova criação. O verbo hebraico bara ou bará, traduzido como criar, retrata o poder divino. Só Ele pode criar do nada, e só Deus pode criar um coração novo em você. Somente Deus pode produzir uma mudança radical, duradoura no coração da pessoa arrependida. Davi pediu que Deus o purificasse com hisopo. Ele sentia que a sua culpa o mantinha banido da presença do Senhor, da mesma forma que o leproso era banido da comunidade enquanto estivesse impuro. Davi temia que os sacrifícios não pudessem restaurá-lo plenamente, pois não havia sacrifício que fosse capaz de expiar os seus pecados premeditados, planejados de adultério e de assassinato. Somente a graça divina, incondicional, poderia aceitar o coração quebrantado e contrito do rei Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Ao pedir a purificação com hisopo, ele desejava voltar à presença divina. Você e eu precisamos da purificação com hisopo. Nós precisamos voltar à presença divina. Queridos, não continuemos a pecar. Vamos confessar e vamos renunciar ao pecado e vamos pedir que Deus comunique para nós o poder do Espírito Santo que nos dá a vitória sobre o poder do pecado. Deus quer nos libertar do pecado, mas Deus quer fazer mais do que isso. Ele quer nos libertar do poder do pecado, para que Satanás não tenha domínio sobre você. Nunca diga, não consigo abandonar esse vício, não consigo abandonar esse pecado. Nunca diga isso, porque o poder de Deus está disponível a todo filho e filha sinceros de coração, que confessam os seus pecados. O Espírito Santo nos é dado para sermos vitoriosos sobre o pecado, sobre Satanás. Se Deus perdoou Davi por adultério, por engano, por assassinato, há esperança para você e há esperança para mim. Seja qual for a nossa situação diante de Deus, há esperança. Aleluia!